E quando ele fala que vai somar com o Bukele, aí ele tem que tomar um certo cuidado. Porque o Bukele não só tem uma origem altamente marxista, de formação em Cuba, e na frente Farabundo Bate de Libertação É bem Nacional, que nasceu autoritário, na né? Nicarágua, como a parte chamada boa do que ele está fazendo, que é acabar com o crime, é também rasgando as leis e a Constituição daquele país. Tô falando do Renan Santos. E eu vou explicar para vocês o porquê. O Renan veio a público esses dias para dizer o seguinte, que se ele for eleito, ele vai trazer para o Brasil modelos que ele estudou junto com o Javier Milei e com o Naim Bukele, que é o presidente de El Salvador. Para quem não sabe, o Bukele em El Salvador, ele implementou uma política de tolerância zero, né, contra a violência. E aí, os defensores dessa política dizem que praticamente erradicou todos os índices de violência de El Salvador. Que as taxas de assassinato diminuíram radicalmente, coisas nesse sentido. Outros órgãos dizem o contrário. Dizem que os números só foram maquiados, que as mortes continuam acontecendo, mas elas são catalogadas não como assassinatos, e, por exemplo, como mortes suspeitas, mortes acidentais, coisas assim. De todo modo, a gente tem visto aí um crescimento do Renan Santos nas pesquisas, um crescimento na quantidade de pessoas que conhecem o Renan Santos, que era uma das dificuldades que ele tinha quando ele começou essa pré-campanha. E essas ideias, para se dizer o mínimo, bastante revolucionárias, né? O que você acha de tudo isso, Diogo? Você acha que vai para frente, que é viável, que tem chance disso dar certo? Como é que você enxerga esse novo personagem que a gente está colocando na disputa presidencial? Bom, eu acho indiscutivelmente que a única pessoa que está participando dessa campanha presidencial, pelo menos até aqui, que está trazendo ideias realmente novas, ideias diferentes, é o Renan Santos. Volto a falar o caso me deu branco agora, eu acabei de falar do presidente... Dark Horse? Não, de Minas Gerais. Romeu Zema. O Zema, me deu um branco aqui, me desculpe. O Zema, ele disse que vai privatizar tudo. O que ele privatizou em Minas? Nada. Então fica um discurso mais difícil, tá certo? Agora o Renan Santos, de fato, ele vem trazendo discurso novo, muito forte, disruptivo e com princípio, meio e fim. Algumas falas dele são um pouco chocantes para muitas pessoas, um pouco fora da caixa, que a gente fala, não, pera um pouquinho, até aí não pode ir. E quando ele diz, farei exatamente como o Milei, me parece absolutamente compreensível. Há quem não goste do Milei, mas é difícil quem consiga dizer que os números da Argentina, de quando o Milei assumiu para agora, sejam piores, inclusive no âmbito chamado social. Me parece que da draga que a Argentina estava para o que está caminhando, e as eleições de meio termo na Argentina mostraram que os argentinos estão apoiando essas medidas duras do Milei para cima dos argentinos, porque elas vêm pelo bem. E o Milei está fazendo tudo isso dentro da lei, absolutamente dentro da lei. E quando ele fala que vai somar com o Bukele, aí ele tem que tomar um certo cuidado, porque o Bukele não só tem uma origem altamente marxista, de formação em Cuba, e na frente Farabundo Bate de Libertação Nacional, que nasceu na Nicarágua, como a parte chamada boa do que ele está fazendo, que é acabar com o crime, é também rasgando as leis e a Constituição daquele país. Essas coisas muitas vezes funcionam no começo. Lembre-se da Venezuela. Quando o Chávez assumiu, por pelo menos 2 ou 3 anos, o povo venezuelano comemorava os atropelos de Chávez sobre a Constituição, porque ele estava trazendo condições de perspectivas melhores ao povo. O que ele estava fazendo? Torrando as reservas que a Venezuela tinha, distribuindo, e aí veio escassez até de papel higiênico, aquelas desgraças todas que a gente conhece muito bem e está vendo onde deu. Cuba, no começo, parecia que estava melhorando também. Então, Bukele, é preciso tomar mais cuidado. Pode ser que venha a dar certo? Pode. Um país pequeno, menor que a cidade do Rio de Janeiro, em termos de população, mas quando uma pessoa faz algo rasgando todas as regras, é como dizer, olha, eu acho que o Supremo Tribunal Federal vai muito bem, porque ele não está seguindo a Constituição, mas ele está fazendo pelo bem do Brasil. Quantos brasileiros entendem isso? Não, eu acho que tem uma questão com relação a essa política dele de justificar os fins pelos meios, né? Que é a seguinte: nesse momento exato, pode ser que o que ele está fazendo não te traga nenhum malefício.
partir do momento em que, por exemplo, é o seu filho que some, ninguém sabe por quê, ninguém sabe de onde saiu e aparece numa vala, e isso não é considerado um assassinato, isso não é objeto de uma investigação, você muda a sua forma de ver aquela política, você muda a sua forma de gostar ou não daquele governo. E esse é o grande risco de você desrespeitar as regras. Porque você começa a viver numa verdadeira anarquia. E enquanto você é o mais forte, aquilo funciona pra você. Enquanto você tá protegido, enquanto você consegue continuar vivendo, aquilo funciona. Porque estão afastando os perigos de mim. Mas a partir do momento que aquilo esbarra no seu telhado, você lembra da importância de uma regra, você lembra da importância de uma lei. E eu concordo com toda a sua preocupação nesse sentido, e acho que, inclusive, é um aviso para um caminho que o Brasil está começando a querer traçar. Que é justamente esse de, insegurança jurídica, então eu não vou cumprir lei nenhuma mesmo. Porque a gente vem discutindo isso muito aqui no programa. Como as nossas leis, elas estão fragilizadas. Ninguém mais leva a sério a justiça no Brasil, ninguém mais leva a sério o cumprimento de uma lei. E qual que é o grande perigo de tudo isso? A anarquia. Cada um fazer o que quiser, o Estado efetivamente passar a não ter controle nenhum sobre o que as pessoas estão fazendo. E aí, gente, tem gente que mata por causa de R$2. Tem gente que mata por causa de time de futebol. Aonde a gente vai parar? Ou o perigo é também a ditadura. E volto a dizer, muita gente fala, mas pode ser boa a ditadura, muitas ditaduras foram boas. Talvez nos primeiros anos elas parecessem boas. Tá cheio de gente que diz que Pinochet foi bom para o Chile. Talvez no começo, e sem olhar as pessoas que foram para a vala, e às vezes nem sempre que deviam ter ido. A mesma coisa aconteceu no Brasil, e acontece agora no Rio de Janeiro, feito pelo Supremo Tribunal Federal, coisa que muito pouca gente vê. Está uma bagunça política do Rio de Janeiro, sem dúvida, mas o Supremo rasgou a Constituição Federal e a do Rio de Janeiro ao decidir que o desembargador é que vai ser o governador do Rio, com base em absolutamente nada, a não ser naquela percepção de que nós achamos que isso é melhor para a política. Porque até a cassação do governador do Rio de Janeiro, segundo a lei, não poderia acontecer, porque você não pode cassar quem não é governador. Foi uma jogada dele? Não importa. Juridicamente não podia ter sido. A partir daí, a Assembleia tem que escolher o governador no mandato tampão. E não aceitaram. Realmente tem gente muito ruim na Assembleia? Tem. Mas, já que tem gente ruim, então eu vou rasgar a Constituição. É o que Bukele está fazendo. Já que tem muito bandido, eu vou rasgar a Constituição e fazer tudo do jeito que eu acho bom. Ok, ótimo. Muita gente concorda. Mas tudo isso tem um dia seguinte. O dia seguinte, quase sempre, ou melhor, sempre, e alguém me mostre quando não foi, o dia seguinte é muito caro. Porque na hora que as coisas começam a dar errado, e uma hora dão, o autoritarismo só aumenta. E aí é contra a população como um todo. Cansamos de ver esse filme. Então, defenda plenamente os caminhos de Milei. Alguns não vão concordar com você, e é normal, tudo bem, mas Milei está fazendo dentro do jogo democrático. Dentro das regras. Ele absorve os tropeços, enfrenta e vai buscando caminhos sempre dentro das regras e está conseguindo avançar bastante, sem dúvida. Eu acho que tem uma coisa também que separa muito o Brasil de, por exemplo, a Argentina ou El Salvador, que é o próprio tamanho, a própria dimensão geográfica, a dimensão populacional. A gente fala muito aqui no programa sobre as dificuldades de levar certas políticas, de levar certas informações para o Brasil como um todo, porque o Brasil é um país muito grande, é um país muito desigual, é um país que tem muitas peculiaridades, e isso acaba impactando qualquer tentativa de uma política de alcance maior, né? Tanto é assim que tem muita gente que defende maior autonomia para os estados, como num sistema americano. Por quê? Porque aí cada governador, em tese, conhece melhor o seu estado. O Diogo, ele tá até dançando aqui, não é gol de ninguém. Mas não, foi gol seu. Na minha opinião, pelo menos para minha torcida, eu quero mais autonomia para os estados, sem dúvida. Então, tem muita gente que defende isso. Embora eu tenha uma crítica que diz respeito ao fato de que isso provavelmente faria aumentar as desigualdades no nosso país. Mas tudo bem, porque esse não é o debate. O que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte, e eu até perdi um pouco a minha linha de raciocínio, viu, Diogo? Desculpa. Não, mas é porque tudo bem que ele disse que eu fiz gol, tô aqui emocionada. Mas o meu ponto é
tem uma diferença muito grande entre tentar aplicar esse tipo de política num país do tamanho do Brasil do que esses dois, né? Tanto em termos de aceitação quanto de implementação. Então, quando eu trago alguma crítica ao Renan, é muito porque as ideias dele no papel são maravilhosas, mas eu não sei se a gente, como país, não é nem sobre o Renan, tem a força para fazer a implementação de maneira adequada. Porque a gente está totalmente corrompido, viesado, tudo tem trambique, tudo tem uma série de burocracias. Será que a gente ia conseguir implementar isso? Bom, quem diria que Milei ia conseguir implementar dentro das regras, não é com ditadura, dentro da regra do jogo democrático, respeitando um Congresso que não é fácil e que lá é mudado gradualmente. Demora muito mais para se conquistar a maioria. Quem diria que ia conseguir? A primeira coisa que eu estou absolutamente convencido para alguém que queira conseguir isso é falar a verdade. Ah, mas muitos falam a verdade acreditando em bobagens. Falar a verdade de maneira clara, transparente e ter atitudes que sejam condizentes com essa verdade dita. Que é aí que começa o problema. Aquele que fala coisas que as pessoas querem ouvir, mas age diferente. Um exemplo típico, quando o Flávio foi como senador da República, como verba de senador, na casa do Vorcaro, que estava de tornozeleira, para discutir o filme, aquilo mostra que ele não está falando com a verdade quando ele fala em austeridade. Você entende o que eu quero dizer? Não é, mas quanto custa uma passagem de avião? Não importa. Você vai formalmente como senador. Principiológico, né? É principiológico, exato. É esse ponto que é fundamental. Quando o Lula fala em austeridade, dizendo que quer trocar de avião, porque os 3 que o atendem, nenhum deles é à altura do que ele pretende, porque afinal de contas não dá para ir daqui até a Rússia sem fazer uma escala. Ora, pelo amor de Deus, a população, boa parte dela pelo menos, fala, não, isso não é uma pessoa falando a verdade. Isso até que ele vem fazendo. Agora, eu compreendo, e não sei se concordo, mas eu entendo quando ele às vezes faz algumas falas mais chocantes. Do tipo assim, bandido a gente vai resolver na bala. Muita gente concorda, mas a gente sabe que legalmente não é assim que se resolve. A gente sabe. É com inteligência, com estrutura, com firmeza, mas tem algumas coisas no sentido figurado que Milei usou também e não aplicou na prática. A própria motosserra e algumas cenas assim de vou chegar acabando com tudo, ou acabar com ministérios, um monte de coisa, que a gente sabe que tem um pouco de fantasia, de marketing, exatamente. Porque se ele não fala da motosserra ou que bandido bom é bandido morto, ele não aparece na televisão, ninguém conhece ele, não ganha nenhum voto. Não chama atenção suficiente para as propostas consistentes. Então eu quero acreditar que seja mais um... Olhem para mim! E aí, siga numa linha dentro das regras, sem dúvida alguma. Eu acho que assim, né, parte das ideias acaba sendo muito boa. E eu, particularmente, gosto muito da ideia de alguém diferente assumir o país. Por quê? Do jeito que tá. E qualquer lugar que você vai na rua, você tá conversando com a sua manicure, com a pessoa na padaria, na escola dos seus filhos. Tem alguém falando, poxa, mas será que a gente não vai conseguir sair desse Lula-Bolsonaro nunca? Será que a gente não vai conseguir? Será que a gente não vai conseguir caminhar como país nunca? E eu sou da teoria também que acho que só vai caminhar depois que esses dois saírem do cenário político e a gente conseguir realmente renovar as nossas forças.